Essa é a 11ª aula do curso de Métodos Computacionais em Engenharia Mecânica e nessa aula nós vamos discutir o assunto de diferenciação numérica. Nas últimas aulas nós discutimos o processo de integração numérica e vimos dois métodos de integração e agora nós vamos ver a contrapartida, que é a diferenciação. Por que o processo de diferenciação numérica é importante? Ele é importante porque na maioria dos modelos matemáticos que nós vemos ao longo do curso de graduação em engenharia, estão presentes derivadas de algum tipo. Não é exagero dizer que a grande maioria dos modelos que a gente analisa são descritos em termos de equações diferenciais. E equações diferenciais são equações que envolvem derivadas. Só que o processo de derivação ele é um processo analítico, um processo abstrato, e o computador ele não consegue calcular uma derivada. O computador, pelo menos no seu nível mais baixo, ele não consegue entender o processo de obtenção de uma derivada de uma função. Então, para poder implementar essas equações diferenciais no computador, nós vamos precisar ter uma estratégia para poder calcular numericamente essas derivadas. Mas qual é o problema? O problema é que é o seguinte, se vocês lembrarem do curso de cálculo, nós temos essa definição aqui, clássica para a derivada, certo? Nós temos um limite. E qual é o problema desse limite? É que nós estamos assumindo que o ΔX ele tende a zero, né? Lembrando lá da equação da reta secante. Nós temos aqui um ponto, um outro ponto, e eu traço uma reta secante entre esses dois pontos. E aqui eu tenho o ΔX. Se esse ΔX tender para zero, a minha reta secante tende para uma reta tangente. Só que o computador ele não consegue fazer esse ΔX tender para zero. O que vai acontecer se ele tentar fazer isso é que ele vai diminuindo esses valores, você vai ficar com esse valor aqui muito próximo a esse valor, e o resultado prático vai ser que ele vai tentar dividir um número muito pequeno por um outro número muito pequeno, provavelmente com alguns erros de aproximação por representação finita, e aí o resultado ele vai ser catastrófico. Você não vai ter uma aproximação boa para essa derivada. Então nós precisamos de alguma estratégia para poder calcular de forma controlada e confiável o valor dessas derivadas. Qual é o palpite inicial mais óbvio que a gente pode tomar para tentar aproximar essa derivada? É o seguinte, é retirar o limite, certo? É trabalhar com a reta secante e esperar que ela nos dê uma boa aproximação da reta tangente. Mas vamos tentar responder a seguinte pergunta, será que é uma boa aproximação mesmo? Para poder responder isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a função f, seja ela qual for, e vamos expandir ela em série de Taylor. Então está aqui a expressão da série de Taylor, e nós vamos fazer isso para descobrir o seguinte. Eu vou abrir a série de Taylor, então eu tenho aqui que f de x mais ΔX é igual a f de x mais a derivada de x vezes ΔX mais a derivada segunda e por aí vai, certo? Por que é interessante usar essa formulação? Porque eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse f e jogar para cá, esse f' também jogar para cá e dividir tudo por ΔX. Se eu fizer isso, eu fico com esse resultado aqui. Essa equação de baixo é a equação de cima com esse f de x jogado para a esquerda, esse aqui jogado para a esquerda e tudo dividido por ΔX. E repare o seguinte, isso aqui é exatamente essa aproximação que eu estou propondo aqui em cima. Ou seja, se isso aqui for uma boa aproximação para a minha derivada, eu vou ter essa grandeza igual a zero ou esse outro lado aqui igual a zero. Ok? Só que ficar carregando esses termos aqui vai dar muito trabalho. Então o que a gente faz para poder simplificar a nossa notação? Nós vamos escrever isso aqui. Eu vou escrever que esta operação aqui, essa formulação aqui do coeficiente angular da reta secante menos a derivada, me dá uma expressão de ordem ΔX. Se vocês olharem aqui o slide anterior, vocês vão ver que o primeiro termo da expansão que aparece no lado direito é ΔX, que no caso de um ΔX pequeno vai ser maior do que um ΔX ao quadrado, que vai ser maior do que um ΔX ao cubo, etc. Então o que eu faço? Eu fico só com o maior termo e eu digo que esse termo, seja ele qual for, ele é da ordem de ΔX. Ou seja, se ΔX for muito pequenininho, esse termo também vai ser pequeno. E se eu diminuir o meu valor de ΔX,
esse erro vai cair de forma linear com ΔX. Se for um ΔX ao quadrado, ele vai cair quadraticamente com esse ΔX e por aí vai. Ou seja, eu tenho aqui uma aproximação para a derivada, tá? Aproximação para f de x de primeira ordem. Esse aqui é o jargão que a gente vai usar. Então eu vou dizer que a minha derivada ela pode ser aproximada por isso aqui. Essa aproximação também é conhecida como aproximação por diferenças finitas para a frente. Por que para frente? Porque eu estou aqui no meu ponto x, sei aqui qual é o valor da minha função x, e aí eu dou um passo aqui para frente, x mais ΔX, calculo o valor da função aqui e espero que essa reta secante aqui seja uma boa aproximação da reta tangente. Esse processo de aproximação por diferenças finitas é muito utilizado, tem métodos de soluções bastante complexos derivados a partir disso aqui, mas o objetivo dessa aula é só introduzir esse conceito e aplicar isso aqui em algumas derivadas mais simples para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas isso aqui já permite nós termos uma ideia de qual é o erro que nós estamos cometendo. Agora, será que existe uma outra forma de calcular essas diferenças finitas? Por exemplo, e se nós, em vez de calcularmos o valor de f em x mais ΔX, e se nós fizermos x menos ΔX? Nesse caso, nós vemos que o procedimento ele é basicamente análogo e no final também vai resultar numa aproximação de ordem ΔX, só que esta é chamada de diferença finita para trás. Você pode derivar essa fórmula seguindo esses cálculos aqui, até para praticar os conhecimentos de série de Taylor. E aí nós temos duas formas de calcular a derivada de forma aproximada, com a diferença finita para frente e a diferença finita para trás. O fato de nós termos duas fórmulas para calcular a mesma coisa pode ser benéfico em alguns casos, mas são duas aproximações de ordem ΔX, que de modo geral significa que não são aproximações muito boas e que se nós pudermos evitar ou encontrar alguma coisa melhor, seria mais interessante. Então nós vamos fazer a seguinte pergunta: é possível obter uma aproximação com melhor precisão? Talvez obter alguma coisa com ordem ΔX ao quadrado? Vamos tentar responder essa pergunta agora. Vamos pegar as duas aproximações de série de Taylor, certo? Então, uma que fizemos para x mais ΔX e a outra que nós fizemos para x menos ΔX. E aqui estão as duas fórmulas. Repare uma coisa interessante. Nós temos esse termo aqui que ele é exatamente igual nas duas equações. Esse aqui ele troca de sinal, certo? Esse aqui é igual, esse troca de sinal e por aí vai. Esse padrão ele se mantém ao longo de toda a série infinita. Então, como a gente viu que o termo que gera o erro de ordem ΔX é esse aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso subtrair essa equação dessa equação, porque eu subtraio esse termo desse e eu vou ficar com zero. Então, no lado esquerdo eu fico com f de x mais ΔX menos f de x menos ΔX. E no lado direito eu vou ter f de x menos f de x está igual a zero. Aqui, como eu tenho o sinal trocado, eu vou ter esse, menos com menos vai dar mais, e eu vou ficar com 2f' de x. E isso vai acontecer com a derivada de terceira ordem, de quinta ordem, mas as derivadas de ordem par, elas vão desaparecer, porque vão sofrer essa subtração. E aí eu fico com esta expressão. Repara que aqui eu reorganizei mais ou menos como eu fiz no caso da diferença finita para frente e para trás, mas aqui eu fiquei com um 2 e aqui eu fiquei com um x mais ΔX e um x menos ΔX. Mas aqui eu tenho que é uma aproximação para f' de x com esse termo de erro, certo? Mas aqui eu tenho ΔX ao quadrado. Esse resultado, então, ele tem uma precisão muito melhor, porque é uma aproximação de segunda ordem, certo? E é uma aproximação muito utilizada, sendo chamada de diferença finita centrada. Então,
Ao invés de dar um passo para frente ou um passo para trás, eu dou um passo para frente, depois eu dou um outro passo para trás e eu uso esses dois pontos para calcular a minha derivada. Então, nem para frente nem para trás, são os dois ao mesmo tempo e é uma diferença de segunda ordem. Aproximação de segunda ordem. Aqui nós temos um gráfico para poder ilustrar a diferença entre elas. Nós temos aqui o primeiro caso, certo? Que nós fizemos uma diferença para frente, que nos deu essa reta azul aqui. Depois fizemos uma diferença para trás, que nos deu essa outra diferença aqui, que também tem lá o seu erro. E na centrada, você vê que eu consigo uma aproximação que é muito parecida com o que seria a derivada nesse ponto x, que se nós tentarmos desenhar, vai dar uma coisa parecida com isso aqui. Certo? Nós vemos que as duas retas são bem parecidas, elas não cravam, não são exatamente paralelas, mas essa reta vermelha é uma aproximação muito melhor do que essa reta aqui ou essa reta aqui. Então, quando for possível utilizar uma diferença finita centrada, ela é sempre preferível. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: é possível calcular de forma aproximada derivadas de ordem superior, de segunda ordem, de terceira ordem? E a resposta é sim. Basta apenas fazer um procedimento análogo através da definição de derivada segunda, que é obtida através da definição de derivada primeira, certo? Em vez de fazer uma diferença entre f, nós fazemos uma diferença entre f'. E aí o resultado é precisamente o mesmo. Só que aqui e aqui, nós temos f', nós podemos aplicar as nossas aproximações que nós já temos para diferenças finitas. O resultado final, se fizermos todas as contas, vai ser que nós temos esse tipo de aproximação para derivadas de segunda ordem, onde nós temos aqui um ΔX ao quadrado. E nesse caso aqui, essa aproximação ela é de segunda ordem. Quando a gente aplica essas fórmulas mais simples, parece que ela é uma aproximação de primeira ordem, mas nós de fato conseguimos provar que ela é uma aproximação de segunda ordem com esses cálculos aqui. E note que é o mesmo procedimento que nós fizemos no caso das derivadas de primeira ordem. Isso pode ser visto aqui também nesse resultado. Ok? Então nós podemos tabelar esses resultados, por exemplo, aqui, onde nós temos as nossas expressões para diferenças finitas de primeira ordem e de segunda ordem. Isso aqui está repetido, só uma repetição, não precisa considerar. Tá? Onde eu estabeleci uma nomenclatura parecida com a que a gente usou no caso de polinômios interpolador, certo? Em x eu chamo fi, x mais ΔX eu chamo de fi mais 1 e por aí vai. I menos 1, I menos 2. Essa nomenclatura aqui ela vai ser muito comum lá na frente quando vocês forem estudar o método das diferenças finitas, por exemplo, ou outros métodos de soluções de equações diferenciais. Agora, vocês precisam ter muito cuidado com o seguinte. Diferenciar o que é uma aproximação de segunda ordem de uma derivada de segunda ordem. Isso aqui gera muita confusão às vezes. É a mesma expressão, ordem, usada para falar de coisas diferentes. No caso da aproximação de segunda ordem, quando eu estou falando disso aqui, eu estou dizendo que é uma aproximação com ordem ΔX ao quadrado, ou seja, o termo de erro ele é proporcional a ΔX ao quadrado. Mas quando eu estiver falando derivada de segunda ordem, eu estou falando de f duas linhas de x. Repare que são duas coisas diferentes e não prestar atenção nisso pode induzir a erro na hora de fazer algum exercício ou alguma questão de prova. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Então vamos aplicar o que a gente acabou de aprender aqui em um exemplo. Temos essa função aqui, f de x igual a ln de x, e eu quero calcular a derivada dessa função em x igual a 1,8. Eu estou dando essa função ln de x porque nós sabemos que no caso aqui f' de x é igual a 1 sobre x. Então temos uma expressão analítica para a derivada que podemos usar para poder comparar com os resultados numéricos.
E aqui está sendo pedido para utilizarmos ΔX igual a 0.1, 0.05 e 0.01 para comparar os nossos resultados com o valor exato. Ok? Eu vou fazer aqui o primeiro exemplo, porque os outros dois exemplos são análogos. Então vamos começar com o seguinte. Vamos assumir que ΔX igual a 0.1. Eu quero calcular em x0 igual a 1.8, certo? Então, vamos considerar aqui a diferença finita para frente, que no caso aqui nós vamos ter que f' em 1.8 é aproximadamente igual ao que? A f em x0 mais ΔX menos f em x0 dividido por ΔX. Então nós temos aqui que f em 1.8 é aproximadamente igual a 1.8 mais 0.1 é igual a 1.9, certo? E esse valor aqui vai ser igual a 0.64185, certo? E f de x0 vai ser igual a 0.58778. Então a minha derivada vai ser aproximadamente igual a 0.64185 menos 0.58778 dividido por 0.1. Isso aqui vai me dar 0.54067. Será que isso está certo? Vamos calcular aqui. F' de 1.8 me dá 0.5555, por aí vai. Então, é uma aproximação razoável. Nós podemos fazer o cálculo aqui do erro relativo, por exemplo, obtendo esse resultado aqui. 0.54067 menos 0.55555 dividido por 0.55555. Isso aqui vai dar 0.026 mais ou menos, alguma coisa aqui, ou seja, 2,6% de erro. Tá relativamente próximo, mas pode melhorar bastante. Se eu calcular com a aproximação para trás, eu vou ficar com esse ponto aqui, certo? Que é f de 1.7. Se eu calcular f de 1.7, eu vou ter esse resultado aqui. 0.53062. E aí eu vou ter f' de 1.8 igual a 0.58778 menos 0.53062 dividido por 0.1, que vai me dar um resultado de 0.57158. Se eu calcular o erro relativo da mesma forma, eu vou ter aqui mais ou menos 2,9% de erro. E se eu usar a centrada, eu já tenho os resultados aqui, e eu vou calcular 0.64185 menos 0.53062 dividido por 2 vezes 0.1. E se eu calcular isso aqui, eu vou obter 0.55612, 0.13% de erro. Ou seja, nós temos um resultado muito mais próximo quando utilizamos a diferença finita centrada. E aí nós só temos que reproduzir os resultados para 0,05 e 0,01 para poder comparar tudo. Aqui estão os nossos resultados, onde repara que se nós usarmos, por exemplo, 0.01,
e a diferença centrada, nós temos aqui um erro extremamente pequeno, de forma que a gente pode garantir que nós temos uma ótima aproximação para o resultado. Por fim, vou deixar um exercício para vocês fazerem, que também já foi questão de prova. Nós temos essa equação aqui que relaciona a indutância, a resistência de um circuito com a tensão, através dessa equação diferencial aqui, certo? E aí, o que eu quero? Eu tenho aqui a minha derivada da corrente e aqui a corrente vezes a resistência. E eu tenho tabelado valores para essa corrente. Então eu quero que seja usada as formulações de diferenças finitas para poder aproximar os valores de tensão de acordo com essa equação. E utilizar aproximações de segunda ordem sempre que for possível, porque talvez não seja possível aplicar a diferença finita centrada em todos os pontos. Ok? Então por hoje é só isso e até a próxima aula.